Então, mas eu falava alguma coisa antes de falar meu nome, não falava? Não, velho. Sim, pelo que eu lembro, você só falava olá, meu nome é Júlia. Aí eu falava eu sou o Ah, Pedro. isso. Olá. É, Você pode até iniciar com essa conversa que a gente tá tendo agora. pode crer, né? Seria uma boa. É, mas enfim. Então, beleza. Meu nome é Júlio Meu nome é Pedro. e bem-vindos a mais um Trocando Ideias Geniais. E hoje a gente vai falar sobre remakes e Suspiria 2018. Eu não sei como eu chamar o Suspiria novo. É, exatamente. O Suspiro do Luca Guadagnino. A gente volta aqui como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Como se não tivesse tido um ano de hiato, ou até mais. Acho que mais do que um ano, né? Pra mim, eu sempre penso em Twin Peaks. É, pode ser. Sim. Mas eu até perguntei, eu ia perguntar, tipo, qual que foi o último programa que a gente gravou? Tipo, porque eu não sei, tá ligado? Eu não lembro qual que foi. O último que a gente postou foi o Oscar de 2018, então faz um ano. 2018? Ah, 2018. então. Ah, eu pensei que fazia mais tempo, velho. Não, então Ah, tá tá de de boa. boa. Tá O maravilhoso. 2018 foi o que teve trama fantasma e tal. Foi. Então, acho que. Ah, então até que tá tranquilo. Não tá tão escroto não. Pra quem sentiu a nossa falta, a gente tá de volta. E. E é isso, né, velho? É, até que nesse meio tempo não teve tantos filmes, caraca. Foi até que ok. Não, é. Mas a gente volta agora, tipo, pra quem se importa, tentando. Ó, tipo, nem a gente sabe direito o que a gente quer fazer, mas, tipo, a gente vai tentar deixar esse negócio aqui um pouco mais profissional, mais bem feito e mais interessante. Não é isso? É, fazer com um pouco mais de dedicação, né? Exatamente. E tentar trazer pra mais gente e tudo mais. Enfim, não vamos falar nada aqui porque a gente tá ainda discutindo essas pautas, mas tomara aí que a gente consiga engatar dessa vez. Acho que é a quinta vez que a gente tenta engatar o programa. Acho que agora vai. É, agora a gente vai usar o seguinte argumento. Vamos fazendo, porque quando a gente fica muito preso num querer fazer, a gente acaba não fazendo nada, sacou? Então, É, tipo, vamos fazendo. exatamente. Exatamente. Tem isso. A gente vai fazer, continuar fazendo e vamos fazer um pouco menor para poder produzir mais coisas para ter o que postar mais. Aquele programinha de 40 minutos que você escuta no metrô, tá ligado? E já acaba, tipo, é isso, sabe? Sim, Tipo, exatamente isso. pra poder sair vários, entendeu? E de assuntos legais. Não. A gente fazia muito cast de diretor, tipo, filmografia inteira. Isso é uma loucura, tá ligado? Teve programa que teve acho que 2 horas, né, velho? Tipo, Sim, do Paul Thomas Anderson e tal. É muito tempo, velho. E agora a gente vai fazer um negócio um pouco mais compacto aí. é aquilo. A gente vai fazer de um jeito mais rápido. É, quando a gente sentir a necessidade De de falar de alguma que coisa. de falar de um bagulho grande, a gente fala, mas a gente vai deixar em segundo plano. Isso pode virar primeiro plano quando a gente ganhar dinheiro de alguma forma. Até lá a gente vai fazendo de forma mais rápida e mais pontual. E a gente espera também expandir a parada pro YouTube, quem sabe? Seria um ótimo negócio aí. Mas vamos ver, né? É, a gente vai continuar jogando no SoundCloud e a gente joga tudo depois pro YouTube. Porque querendo ou não, o YouTube, tipo, além dele ser de graça, ele atinge mais pessoas. Isso é inegável. Um monte de gente faz isso. E acho que é mais fácil a gente transportar tudo pro YouTube do que ter um site, postar as coisas lá. É bem mais viável fazendo É, pelo tipo, YouTube. entre os plays que alguém pode dar no site e os plays que alguém pode dar no YouTube, acho que no YouTube é muito mais, né? Tipo, É, porque a gente vai falar hoje sobre o Suspiria desse ano, do ano passado que saiu. Velho, você procura, tipo, crítica Suspiria 2018. Não tem, não existe, tá ligado? Aí agora, quando o nosso programa sair, o cara vai ver o filme, vai ficar maluco, não vai entender nada, ele vai procurar lá análise, crítica, não sei o que, Suspiria. E vai aparecer o nosso programinha de 40, 50 minutos, não sei quanto tempo que vai ter. Mas sim. já é uma forma de alcance boa. E apesar de, tipo, o problema do YouTube é que a gente não vai poder colocar as músicas e tal, que era meio que uma coisa da hora do nosso programa, tá ligado? A gente colocava as músicas que a gente curtia e tal. Mas não dá pra ter tudo e tal.
Então, tá de boa. Tá de boa. Fica É, assim. a gente não consegue monetizar esses vídeos se a gente colocar música. Aparentemente, se a gente não monetizar, ninguém se importa. Eu acho que dá dependendo de como você coloca, mas acho que no nosso caso não dá. É, Porque, tipo, seriam trechos longos e. E acho que esse é o que é o problema, tá ligado? né? Vamos ver o que a gente vai fazer. De repente a gente consegue usar o meu termo, ou de repente as Exato. músicas ficam pro SoundCloud em alguns programas e no YouTube não tem. A gente vê o que faz. Mas a gente vai tentar colocar música de alguma forma. Nem que a gente faça um programa específico com música e deixe ele não monetizado e de repente coloca só a música no SoundCloud, sei lá. Mas a gente vai dar um jeito de colocar. Mais para 5 pessoas que se importam com o cast ainda, é, dá pra continuar escutando aí pelo iTunes e tudo mais. O iTunes vai continuar subindo, né? Sim, vai continuar. Aparentemente ainda existe o feed. É, o iTunes vai continuar lá, o próprio SoundCloud também. E agora o YouTube. Talvez no site não tenha mais, né? Porque o site é foda, tem que ficar pagando o domínio, né? Sim, sim. Aí não rola. Mas o resto, o iTunes precisa pagar também? O iTunes não. A única coisa que precisa, que a gente gasta dinheiro, entre aspas, é o SoundCloud, mas é tipo, é de boa. É de boa. E É. o Spotify agora dá também, não dá? É, vou pesquisar depois. Dá pra colocar no Spotify, eu só preciso saber como colocar no Spotify. Mas aí, Ah, a gente dá um vamos jeito. um passo de cada vez. Exato. Porque agora também outra coisa que vai mudar é que antes era só o Júlio encarregado de editar. E agora eu vou tentar dar uma ajuda também. Pra, né, pra não ficar tipo um inútil assim na dupla. Ah, a gente terceiriza a mão de obra, né? A gente pagou uns cursinhos pro Pedro, agora ele sabe É, agora eu editar. sei brincar aqui nessa parada. Mas é isso. Então a gente vai tentar até diferenciar nisso. Às vezes tipo, vai ter o jeito do Pedro editar e o do Pedro o jeito do Júlio editar. Acho que às vezes o programa fica até tipo diferente. Exato, e a gente não vai falar nada, vocês vão, tipo. Vocês que vão, tá ligado? Descobrir aí, vocês Vocês vão vão ver. saber, é. É, vocês vão Vocês vão descobrir e vai saber. falar, ah, esse foi o Pedro, esse foi o Júlio, vai dar pra perceber. Sim, a gente tem que explicar pra vocês quem tá editando. Mas o programa hoje é sobre o Suspiria, o filme novo, o remake, né, do original de 77 do Argento, e o filme novo do Luca Guadagnino, que ano retrasado, que é um filme que a gente comentou provavelmente no cast do Oscar, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, que pra mim foi, tipo, sei lá, um dos melhores filmes do Oscar passado, talvez o melhor, junto com o Trama Fantasma. E E é um cara que a gente menosprezava. era um cara que eu não sabia que existia, tá ligado? A gente não fazia ideia de quem era Ele tem ele. um filme chamado Bigger Splash, tipo, não sei. Aliás, a gente fez um cast sobre o Suspira de 77, não fez? Fez sobre ele e o Demônio de Neon. E aí você fala, tipo, ah, vai ter um remake. Eu falo, nossa, quem que vai dirigir isso? E aí a gente fala, ah, é um tal desse cara aí, Luca Guadagnino. E a gente nem tinha Exato. ideia, tá ligado? A gente fala, mano, sei lá. A gente só tava empolgado porque o Tom York ia fazer a trilha. A gente pensava, Uhum. putz, isso é muito interessante. Mas, tipo, o diretor, velho, a gente nem tava ligado, assim. Aí eu lembro que até eu olhei o IMDB do cara, assim, eu falei, pô, sei lá, tá ligado? Não, tipo, não sei o que esperar, assim. Então, aí depois que eu assisti o Me Chame Pelo Seu Nome, eu falei, caralho, ou esse cara é muito bom, ou esse cara conseguiu fazer o filme que levou ele pro Oscar e ele vai sumir de novo, sabe? Então, mas é que o Me Chame Pelo Seu Nome, ele não tem muita cara de Oscar, sabe? Não, mas assim, é o filme que ele conseguiu visibilidade, saca? De repente ele podia voltar a fazer os filmes dele lá, B e tal, e ninguém lembrar dele. Mas eu fui ver os outros filmes dele, cara, e são filmes muito bons, mano. É, eu não vi nenhum, tipo, eu só vi o Me Chame Pelo Seu Nome e o Suspiro Agora. Tipo, não... Tem muita... Mas eu li alguns textos, principalmente do Suspiria, uns textos... Na real, é o texto do Arthur Tuoto, que é um crítico que, pra mim, é o melhor crítico do Brasil em atividade. Vamos tentar colocar aí o link no YouTube ou em qualquer que seja o lugar, porque eu acho interessante o pessoal ler. E ele fala que, tipo, na verdade, esse cara, o Luca Guadagnino, nesses filmes dele pré o Me Chame Pelo Seu Nome, na real ele tem uma pegada muito art house, assim, sabe? Esses filmes que tentam ter um apelo estético muito pesado, sabe? Que, tipo, colocam acima de tudo aquele visual e aquela pose artística, muito parecido com o próprio Nicholas Winding Refn, que fez o Demônio de Neon, que a gente acabou de falar.
sabe? Esse tipo de cinema, tá ligado? Eles têm a mesma E que ele vibe. foi. Só que, assim, eu não vi, não tenho como eu dizer. Eu tô falando que ele escreveu que às vezes isso atrapalhava o filme dele porque aquilo era uma coisa que saltava do conteúdo. Então, tipo, eram filmes, aquele famoso filme de perfumaria, tá ligado? Uhum. E, e aí que a partir do Me Chame Pelo Seu Nome ele começou a conciliar melhor o conteúdo do filme com a estética e que chegou no ápice agora com Suspiria, em que ele conseguiu dosar isso de uma forma espetacular, tá ligado? Não sei se você teve essa impressão. Ah, no Bigger Splash tem um pouco disso. No. Eu esqueci o outro nome do filme, acho que é Um Sonho de Amor. É, isso aí. Ele, ele já tem uma estética mais parecida com Me Chame Pelo Seu Nome. Ele Uhum. tem. Ele passeia mais com a câmera, ele usa muito zoom. Ele usa bastante a paleta de cor mais opaca e tal. Sim, mas essa que é a parada que ele aponta. Ele diz que ele utiliza muito desses artifícios, mas que o filme, na verdade, não tem esse escopo, tá ligado? Então parece que ele só tá se amostrando ali. Tipo, olha como eu sou um diretor foda e tal. É porque assim, ele faz alguns recursos de edição também que são muito básicos, assim, sabe? Tipo transição de cena. Uhum. Ele usa muito racó. Ele não é sofisticado nesse ponto. Ele faz até de forma tipo antiga, do jeito Sei. que ele filma e faz transição de cena. Só que de outra Mas forma, assim, ele é mais antigo porque não é sofisticado ou porque ele é saudosista? Essa que é a parada. então, eu acho que no caso dele, porque ele não é um diretor muito novo, né? É, Então eu não acredito que ele tenha um saudosismo assim a ponto de querer emular uma época em que ele não viveu. Eu acho que ele tenta emular a estética que ele assistia quando ele era mais jovem, entendeu? entendi. Então pra mim não soa tão falso assim ele usar esse tipo de estética. No Big Splasher tem isso mesmo, isso mais ou menos isso que você falou dele usar mais a estética a favor do filme do que como um recurso. Já no O Sonho de Amor, eu acho que ele é mais parecido com o Chama Pelo Seu Nome. Ele já tem mais esse tipo de ambientar uma família, uma ocasião, um lugar e trabalhar a relação dessas pessoas dentro dessa casa e usar muito esse recurso visual de transição, de cena, de diminuir numa cena e começar outra, de usar muito zoom numa cena, de ficar passeando conforme os personagens vão andando numa sala, de repente. E isso ele usa bastante. Aí, nesse caso, ele é mais parecido com Me Chame Pelo Seu Nome. Porém, é um ponto a se avaliar, né, cara? Porque, querendo ou não, é um recurso. Esse jeito que ele filma, por mais que ele remeta a filmes mais antigos, ele é um recurso que tem muita gente tá usando, né? Muita gente tá usando, mas eu não acho que ele se assemelha, porque, sei lá, cara, quando eu penso em gente usando, eu penso no Guilherme Del Toro, que fez agora no filme dele que ganhou o Oscar, no próprio Damon Chazelle, que Uhum. agora largou. No Primeiro Homem não tem, mas no La La Land tinha muito. E, tipo assim, pra mim são casos equivocados. O, o Guadagnino, cara, acho que ele usa, mas acho que ele usa de um jeito muito mais equilibrado, muito mais tendo noção do que ele tá fazendo. E o mais importante pra mim, ele não faz, tipo, querendo ser saudosista, tá ligado? Tipo, ele não faz um filme, olha, eu vou fazer aqui porque eu quero fazer uma homenagem, porque eu gosto muito desses filmes da década de 70, da era de ouro de Hollywood. Não, tipo, ele tá fazendo porque é o melhor, ele tá dirigindo daquele jeito porque é a visão dele é a melhor maneira que ele quer contar aquela história. Então, Me Chame Pelo Seu Nome, cara, tem aqueles planos abertos, aqueles, sabe, aproveitando bastante aquela Europa, tá ligado? Aquela Itália e tal. Mas é uma coisa que, na verdade, serve muito ao filme. Tipo, o filme fica melhor com aquilo. Aquele tipo de direção que ele tá fazendo, saca? O exemplo que você deu foi bom. Por exemplo, o Damien Chazelle, ele fez isso muito no La La Land. Já no Primeiro Homem, ele mudou completamente a estética dele. Ele mudou total, cara. Tem nada, tipo, não parece que é o mesmo diretor. O que me leva a crer que ele estava empregando uma estética. Ele não estava fazendo porque aquele é o Sim. jeito dele de fazer. Ele estava empregando uma É, estética, não, entendeu? exato. E até o Whiplash não tem nada a ver Sim. com La La O Land. Del Toro é a mesma coisa. O Del Toro, se Aham. você pegar de repente o Cronos, que é o primeiro filme dele, depois foi pro Labirinto do Fauno, foi pro Círculo de Fogo e assistiu A Forma d'Água, são filmes completamente diferentes, entendeu?
Eles têm uma estética diferente. Parece que o cara voltou aos 14 anos, assistiu Amélie Poulain. E quis remeter a isso. Tipo, nada a ver, tá ligado? Por isso que eu não gosto, assim, Sim. tipo, eu acho que todo mundo que gosta mais do Del Toro, ou que gosta mais de um filme minimamente bem executado, não gostou muito da Forma da Água, tá ligado? Porque, tipo, você olha assim e fala, pô, Uhum. o cara tá, tipo, claramente querendo babar o ovo da academia e, tipo, não fazendo o que ele acredita e o que ele sempre fez, saca? Pra mim é bem isso. Ele olhou uma estética e remeteu aquilo. Mas eu acho que tanto no caso do Chazelle quanto do Del Toro, eu acho que eles se aproveitaram de histórias que eles queriam contar com uma estética que venderia, sacou? Sim, Porque, notadamente, O Primeiro Homem não é um filme que vai dar mais dinheiro que La La Land. E A Forma d'Água é um filme que deu mais dinheiro, por exemplo, do que O Círculo de Fogo. sim. Mas, tipo, o Primeiro Homem poderia dar mais dinheiro do que o La La Land. Porque, porra, a história do Sim. primeiro cara que foi pra Lua tinha tudo pra dar mais dinheiro. Talvez até o estúdio pensou que ia dar mais dinheiro. Só que aí o Uhum. cara, tipo, ele resolveu fazer um negócio totalmente diferente, assim. Lembra os filmes do Malick, sabe? Esse tipo de coisa, Uhum. assim. Ele se provou um, um diretor que busca autoria, né? Ele não quer fazer um filme parecido com o outro, Exato. ou empregar uma estética que ele acha que vai dar certo. Ele quer fazer o rolê dele do jeito que ele quiser. E já no caso do Guadagnino, acho que dá pra perceber similaridades entre um filme e outro, na maneira com que ele dirige. E Sim, tem um pouco dessa questão do saudosismo e tal, mas ao mesmo tempo é uma coisa que contribui mais com o filme, tá ligado? Tipo, nesse Suspiria ele ainda utiliza muito dos zooms, sim. tipo, esses zooms, essas piruetas com a câmera, mas acho que o Suspiria é um filme tão gráfico, tá ligado? Tipo, é um filme que quase não tem um fio narrativo, tá ligado? Não tem um arco de personagem. Ele é sobre aquele espaço, quase. Tipo, é sobre aqueles corpos e aquele espaço e aquele universo e aquele contexto. Então a câmera deles, tipo, que é inventiva pra caralho, tipo, ela usa de vários artifícios pra meio que contar aquela história, ela ajuda muito a levantar o filme, tá ligado? Tipo, Uhum. ela dá toda uma identidade pro filme que, primeiro que é uma identidade nova, tipo, eu duvido que alguém já viu um filme parecido com Suspiria 2018, porque, tipo, ele é muito diferente. E segundo que, tipo, tá ligado? Ajuda a promover o horror, o terror. Tipo, você vê aquilo, você se sente meio mal, porque ele é filmado de um jeito esquisito, tá ligado? A primeira cena, primeira, a cena que toca pela primeira vez a música do Tom York, tá ligado? Sim. Que é meio que a introduçãozinha. Tipo, velho, é muito bizarro, porque tá naquela casa, né? Tipo, toca a música numa casa com a mãe da. Esse programa vai ter spoiler, né? Tem, tem. Tem que ter. Gente, foi mal. O filme não vai sair no cinema. E quem quer assistir o filme já assistiu. E não tem como falar do filme sem spoiler, velho. Acho que não tem, na moral, eu não Não. conseguiria. E, e tá lá na casa da mãe da Suzy, né? Quando ela tá de cama. Só que ele filma de um jeito, velho, ele fica quebrando o eixo, tá ligado? Então, tipo, ele Uhum. filma uma menina loira chorando, um close da menina chorando. Aí depois ele corta, a câmera tá lá na diagonal dela e ela tá desfocada tipo, o foco é a porta. Tipo, Uhum. Tipo, você acabou de ver um negócio um plano que é um universo. Aí ele destrói esse universo e vai pra outra coisa completamente diferente, tá ligado? E, tipo, e aí ele destrói o plano que você acabou de ver, tipo, ele desconstrói aquele plano, tudo no mesmo espaço, tá ligado? Tipo, e o filme tem isso toda hora, todo momento. Eu acho curioso porque esses planos que ele fez pro começo do filme, eles são muito diferentes do resto do filme. E aí esses planos eles só voltam mais ou menos lá nos sonhos. Isso é muito louco, porque ele vai pegando muito plano detalhe e ele vai usando os planos médios e os planos detalhes e tipo desfocando muito o primeiro plano e quer mostrar o segundo. E ele pega muitas cenas desconexas, assim, tipo, sei lá, tem um cara sentado na escada, tem um cara chegando de carro, entrando na casa, aí tem cavalo Então, correndo. E tipo é assim, desconexo, tá ligado? é isso que é muito louco, porque tipo, é desconexo, ele tá contando uma história que você ainda não sabe o que é, só que mais pra frente ela vai fazer sentido, entendeu? Só que é muito interessante porque tipo, ele decupa tudo muito no começo e ele vai quebrando isso de forma a ficar confuso e que mais pra frente faz total sentido, porque começa a remeter a toda a situação que elas estão passando. Sim.
Isso é muito louco. É como se ele estivesse construindo um flashback, só que, tipo, começando o filme. Sim, é bem da hora isso. E aquilo já é o início do filme, sacou? Tipo, ela saiu da casa, a mãe já tá lá morrendo e tal. Só que aquilo é o início e ao mesmo tempo é o flashback. Isso é muito louco, cara. Sim. E tipo, é da hora, ele faz isso também nas cenas de dança, tá ligado? Uhum. Tipo, os planos das cenas de dança também são muito desconexos, cara. Tipo, primeiro que a dança é super bizarra, tá ligado? O jeito que elas dançam, então é uma coreografia esquisita pra caralho. E ele filma aquilo de um jeito também que parece que é um ritual, tá ligado? Satânico, velho. Porque é desconexo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele corta, é um corte seco e você escuta o suspiro delas, tá ligado? Tipo, ele aumenta na mixagem, tá ligado? Tipo, o suspiro é a coisa mais alta, tá mais alto que a trilha. E aí, tipo assim, é o suspiro e o som delas no chão, tá ligado? E aqueles planos super esquisitos, uns cortes meio bruscos. Tipo, é muito foda, tá ligado? Isso que ele É, faz. ele, ele pegou tipo um. Eu não sei se exatamente foi isso, eu não entendo de dança, mas parece que ele pegou um estilo de dança contemporânea e ele editou esse tipo de dança de forma como que parecesse alguma coisa pagã, assim, tá ligado? Porque elas começam a dançar, aquela dança contemporânea, que a moça usa o corpo e o corpo dela faz o barulho, a respiração, a batida dela do pé no chão, quando ela pula, quando ela se joga, ele aumenta o volume para dar aquela sensação tipo, de muito barulho, e ao mesmo tempo ele picota a dança. Então parece que ela tá fazendo vários movimentos, e ele grava de ângulos e eixos diferentes. Então, tipo, parece que ela tá fazendo todo um rodeio, assim, sabe? Tipo, parece que ela tá, tipo, girando sei lá, invocando alguma parada. E. De certa forma, tipo, ela fica exausta, porque ela tá dançando, obviamente. Só que as bruxas meio que tratam isso como uma troca de energia, né? Mas tem uma linha de diálogo muito importante, meio que sobre a dança e sobre o que é o filme. E a gente pode até começar a entrar em sobre o que é esse filme, porque tem muita gente que não sabe, tá ligado? Que viu o filme e falou, não entendi nada, não sei sobre o que é isso e tal. E tem um diálogo que a Madame Blanc ela fala, hoje a gente tem ela fala assim pra Suzy, a dança não pode mais ser alegre, tipo, não tem mais espaço no mundo pra ser alegre e feliz, e a gente tem que quebrar o nariz de tudo que é bonito. Ou seja, aquilo que, tipo, aquela dança não é bonita, tá ligado? Tipo, não é uma coisa bela e tal, é feio. E, tipo, é triste, é feio, mas é porque aquilo acho que é meio que como se fosse não diria uma ideologia delas, mas uma bandeira, tá ligado? Tipo, de como elas lidam com as coisas. Tipo, elas não lidam com as coisas de uma maneira esteticamente agradável. Pelo contrário, é totalmente desagradável, tá ligado? É como se fosse uma resposta à situação que elas estão envolvidas na época do filme, né? O filme se passa na Alemanha em 77. Então, tipo, ele mistura muito a Guerra Fria e os acontecimentos do ano de 77 com a escola de dança. Então, toda a repressão que os judeus tiveram durante a Segunda Guerra, toda a divisão da Alemanha, estão no contexto das bruxas. Tanto que na frente da escola tem um puta muro gigante, né? É como se aquela escola fosse separada de tudo. E tá rolando meio que uns atentados, né, de uma parada assim. E isso é muito importante. Tipo assim, eu vejo muita gente vendo o filme e falando assim: ah, eu gostei do filme, mas eu acho que a subtrama política é, Não não agrega em era pra. nada, Não né? agrega nada. Mas acho que, velho, se não tem o subtexto político, não sobra nada do filme. Tipo, Não. o filme existe por causa disso. Então, tipo assim, o filme se passa um pouco depois, tipo, não é logo após, mas é um bom tempo depois até do nazismo, tá ligado? Uhum. Mas eu acho isso importante pra caralho porque aquela companhia delas, aquela academia, tipo, remonta ao nazismo, tá ligado? Sim. Tipo, porque elas têm uma líder que elas seguem como se fosse Deus, que é a Marcos, né? Que vem Uhum. do clássico. E elas matam não, né? Mas elas prendem e torturam qualquer pessoa que sabe demais ou que se opõe. E elas têm uma estética, tá ligado? Uma propaganda. Tipo, o nazismo, toda forma de fascismo também tem meio que uma estética. Tipo, um Sim. símbolo e tal. E elas exercem essa estética através da dança e tudo mais.
Então, tipo, é como se aquele núcleozinho ali fosse um fascismo, tá ligado? E, tipo, nesse sentido é muito importante ter esse subtexto e tal, político do E filme. tem um fator, que é o fator americano do filme, que é o seguinte. A Suzy sai da casa dela, daquele vilarejo, daquela fazenda onde ela morava, dos Estados Unidos, e ela vai pra Alemanha estudar dança, sei lá que tipo de dança seja essa, né? Tipo, antes era balé, um tipo de dança contemporânea agora. E ela vai pra essa escola, ela tem a bolsa dela e tudo mais. E ela é o ponto de vista americano daquela situação, embora o filme não entre muito nesse quesito. Ele deixa mais o ponto de vista do que está acontecendo na Alemanha por conta do psicólogo. E aí, nesse envolvimento da Suzy com a escola, o psicólogo vai atrás do desaparecimento de uma das meninas que estudava lá, que se encontrava com ele e relatava de que tinha alguma coisa muito esquisita rolando lá. E em alguns momentos ele comenta de que o que acontece na escola é, pode ser relacionado a algum tipo de seita, né? Não do sentido satânico e do mal, maligno do inferno. Mas, tipo assim, seita de ter um conluio de pessoas unidas para fazer algo realmente ruim, que pode, tipo, pode levar É um tipo de fascismo. um tipo de É um fascismo, fascismo, sim. uma coisa, tipo, muito ruim para outras pessoas. E aí ele faz essa comparação, tipo, de modo livre, assim, de modo bem comparativo. E eu acho que as pessoas elas se perdem muito, né, nesse quesito, porque elas talvez acham que a história seja desinteressante, ou porque elas não entendem muito bem o que estava acontecendo na época, não conseguem se relacionar e tal. Mas acho que, tipo, esse remake, ele consegue até ser melhor do que o original, por conta de ter essa bagagem, sabe? Eu acho que o original ele se prende muito a uma estética, que é importante para o cinema em geral, mas acho que esse remake ele faz um bom trabalho de pegar uma história clássica e não só, tipo, recontar essa história, mas, tipo, agregar algum conteúdo para ela, entendeu? De criar algum paralelo. Porque, querendo ou não, o que tá acontecendo em 77 não é tão diferente do que acontece hoje, entendeu? Então, é um filme. Exatamente, você tocou no ponto agora, tipo, é um filme muito atual, assim. Ele é Porque muito político. ele é extremamente político de um assunto que tá à tona a todo momento. Você até falou do personagem psicólogo, que é o velhinho do filme e tal. Ele é um personagem muito triste, cara. Porque, tipo, ele sofre com o Uhum, fascismo duas vezes. Primeiro que a mulher dele foi sim. morta num campo de concentração. E depois que ele foi obrigado a ver aquelas atrocidades que as bruxas fazem com as meninas e tal. Então ele duas vezes ele sofre com fascismo. E no final, a Suzy vai lá e tira a memória dele. Então ele meio que representa essa parte da sociedade que vive o fascismo e esquece, tá ligado? Aquele tal daquela história do povo sem memória. E qual que é o problema do povo sem memória? Ele permite que o fascismo acenda de novo, tá ligado? Então ele é um personagem triste pra caralho, assim. Porque ele se fudeu e não e esqueceu tudo, não tem essa memória, assim. E de certa forma, o que entra em contradição, porque quando a Suzy se mostra a mãe das bruxas e ela se revela a Madre Suspiria, ela começa a fazer o oposto do que as bruxas faziam, né? É como se ela quisesse quebrar o fascismo, só que ao mesmo tempo existem regras que ela quer seguir. E essas regras voltam ao tipo de coisa que poderia levar a tudo acontecer de novo, Uhum. entendeu? Tipo assim, Sim. eu sou uma mãe melhor agora, mas eu vou omitir certas coisas. Tipo, não, mano. É como se ela tivesse ainda uma responsabilidade com aquela coisa horrível, tá ligado? Sim, Ela meio que quer quebrar aquilo, mas ela tem uma certa responsabilidade com aquilo. Tanto que ela fala pra esse cara, ela fala, ó, a gente tem que ter essa culpa e essa vergonha de tudo que aconteceu, mas não a sua. E ela vai lá e apaga a memória do cara. eu aceitei como se fosse um ato de misericórdia, assim. Sim. E é muito interessante a Suzy. Tipo, por vários motivos. Primeiro que, assim, ela... E aí agora a gente entra, assim, sobre o que é o filme. E pra mim, o filme é principalmente sobre uma fisicalidade e sobre uma coisa muito primitiva, tá ligado? Então, quando o filme é meio que sobre combater o fascismo, e esse combate tá por meio da personagem da Suzy, eu acho foda que, tipo assim, ela não combate com uma estética mais bonita
ou com uma ideologia mais bonita, ou com palavras mais bonitas, tá ligado? Ou com um amor e tal. Ela combate matando metade daquele grupo, tá ligado? Tipo, Uhum. explodindo a cabeça das mulheres. E acho que isso é muito interessante, tá ligado? Tipo, o filme dizer, olha, a gente não combate o fascismo com meias palavras ou com qualquer coisa que seja. A gente combate com sangue, tá ligado? Tipo, a coisa mais primitiva do mundo. E para um filme muito gráfico e muito sobre corpos e sobre sangue e sobre violência, ele ter essa ideia, tá ligado? Esse combate, essa manifestação política da forma mais primitiva possível, acho que isso é muito interessante, tá ligado? É muito forte, assim. Pra mim, é um filme sobre isso, tá ligado? E ela ser dos Estados Unidos, tipo, não é por acaso, assim. Eu acho que não é nem o olhar estadunidense sobre a Alemanha. É mais sobre uma parada histórica, assim. Uhum. Tipo, não foi os Estados Unidos que acabou com o nazismo na Segunda Guerra, tá ligado? Foi mais a União Soviética, mas os Estados Unidos ajudou. E é meio que Uhum. sobre isso, sabe? Tipo, os Estados Unidos salvando o dia, tá ligado? Tipo, indo e destruindo o mal, mas ao mesmo tempo eles também têm tipo, o lado ruim deles, tá ligado? Então, tipo, não é que a Suzy é uma pessoa boa que vai melhorar tudo. Tipo, não, ela ainda tem uma sujeira, assim, embaixo do braço, tá ligado? Ela ainda tem um respeito a essas tradições. Então, acho que o simbolismo do filme nesse sentido é muito claro, assim. Ela vai pra lá, ela se revela como a grande vilã ou o herói do filme. Só que é aquilo que eu te falei, ela faz o bem, mas ela escusa algumas coisas, entendeu? Tipo assim, olha o quanto eu posso fazer por vocês, desde que vocês não falem mais sobre isso, saca? Então, de certa forma, ela não, ela seria uma nova mãe, melhor do que a antecessora, mas ela poderia vir a fazer coisas tão escusas quanto elas já fizeram, entendeu? Exato, ela ainda tá defendendo um negócio que é ruim, ela ainda é meio que uma seita. Sim. E acho interessante ela ser dos Estados Unidos, né? Porque, tipo, os Estados Unidos meio que faz isso, saca? Uhum. Tipo, os Estados Unidos não é uma nação fascista e tal, não é tipo um nazismo alemão, mas, tipo, é um país imperialista, tá ligado? Esse tipo de coisa que mata a galera, que manda bomba lá pro Oriente Médio. Então, tipo, eu vejo muita similaridade, tá ligado? Entre a personagem da Suzy e os Estados Unidos no geral. E é engraçado porque eu acho que esse filme talvez não seria possível ser feito se fosse um, sei lá, um diretor americano, entendeu? Eu acho que essa que foi a bênção do filme. Tipo, vinha um cara italiano que conhece o original, de que tem que talvez seja muito politizado e queira ter usado essa história pra passar essa mensagem, entendeu? Sim, mas Eu acho acho que que isso que foi muito bem sacado e eu acho muito bizarro, tipo, ninguém falar disso, entendeu? exato. Mas é interessante pensar, porque acho que a relação dele com o original é zero, tá ligado? Uhum. Tipo, não existe. Tem um monte de remake que tenta fazer relação com o original, que tenta discutir o original. O filme é sobre a relação dele com o original, ou então que tenta comercializar aquilo e fazer daquilo um blockbuster, tipo, sei lá, o Carrie, tá ligado? Esse tipo de filme. O próprio Evil Dead é um pouco assim. Sim. O Poltergeist e tal, esses filmes assim. Esse Suspiria, ele me parece um projeto muito pessoal do Guadagnino, assim. É um negócio que não tem nada a ver com o original, nada a ver mesmo. A única coisa que tem, assim, do original é o horror, assim. Acho que a única coisa que ele sente fascínio pelo original é falar, cara, eu quero fazer um filme de horror. E acho que talvez por ele ter tanta empatia com o original, talvez ele tenha escolhido ele como remake, assim. Acho que em vez de ele ter bolado uma história nova, ele falou, não, por que não pegar uma história que é simples e eu conseguir colocar o estofo que ela precisa, sacou? E você falando desse lance dele fazer a parada muito pessoal, eu acho que talvez desde o Me Chame Pelo Seu Nome, talvez ele comece a fazer filmes assim, porque o Me Chame Pelo Seu Nome, eu não sei se ele, é assim, é uma adaptação, né? Então eu acho que ele não tem nenhuma relação com a história e tal. Mas ele tratou de forma, conforme como ele filmou o filme, porque ele pegou uma casa que ele já frequentava pra gravar o filme, ele já conhecia o lugar, ele queria fazer ele filmou de forma linear as situações, porque ele queria que os personagens sentissem aquelas coisas e tal. Então acho que ele tem esse cuidado em tentar passar uma veracidade
e ter um subtexto nas histórias dele, saca? Pelo menos do filme anterior pra cá. E esse Suspiria, parece que ele tava há 10 anos escrevendo esse roteiro. E ele foi feito junto com a Tilda Swinton desde o começo. Então, tipo, desde quando ele começou a planejar o filme, ele já tinha falado, olha, eu quero que você seja produtora e que você trabalhe comigo junto com o filme. Tanto que, tipo, ela é muito essencial pro filme, porque ela faz 3 personagens no filme. Ela faz três. Aliás, eu não sei por que que ela faz. Eu acho que é mais uma parada. Tipo, aí sim é uma parada um pouco mais de. Tipo, vou fazer isso porque eu acho legal, tá ligado? Porque um motivo prático pra ela fazer três personagens meio que não tem, tá ligado? É, Não sei. praticamente não. A não ser que você, sei lá, reduza a verba, sabe? Então Tipo, pode ser ó, a isso. gente paga como produtora e você faz tudo Uhum. aí. Mas assim, pareceu mais um exercício dele de direção, de contador de história e dela quanto atriz, sabe? Porque o velhinho ele não é nada demais assim, mas ele, pra uma pessoa leiga, ninguém percebe que é ela fazendo. Não, eu não sabia, eu descobri depois, tá ligado? Eu não sabia mesmo. E cara, ela é muito foda, mano. Ela manda muito. Ela manda muito bem. E, mano, a gente tá falando aqui, tipo, que o filme tem um subtexto foda e que ele é sobre isso, sobre aquilo e tal. Mas, tipo, enquanto filme de horror, assim, ele é muito bom, tá ligado? Tipo, ele é muito Sim. criativo, velho. Tipo, a pior cena mais complicada de ver pra mim é aquela lá da dança simultânea, tá ligado? Quem viu sabe, das danças simultâneas. Né, você falou que foi reassistir e pulou a parte da dança. É, tipo, quando eu assistia, não. Mano, o negócio é que você perde a fome, tá ligado? Tipo, é muito pesado, velho. Eu, tipo, acho. Tipo, aquela cena mexeu comigo, velho. Eu não consigo ver de novo. Cara, tem um monte de coisa que eu gosto pra caralho desse filme. Eu acho que a trilha também é boa, porque ela, ao mesmo É, a tempo que trilha é ela, foda. que ela é muito diferente do original, porque a do original ela tinha um lance muito de repetição, né? Era um som, um batuque e um som de voz, assim, meio gutural, Um teclado. que se É, tinha repetiam. um. Eles se repetiam. Ele era como se fosse um looping. Nesse não, ele já é uma canção, só que ele tem muito lance de clima e ao mesmo tempo ele é melancólico, tá ligado? Ele é triste. Sim, ele é bem triste. Ele não te causa terror, assim, ele te causa, tipo, tristeza. Você fala, caraca, mano, é uma situação de merda, ao mesmo tempo que a situação, ela é serena e perigosa ao mesmo tempo, sabe? Exato. Tipo assim, coisas ruins acontecem, e as pessoas sabem que acontecem, mas ninguém pode falar sobre isso, sabe? É essa sensação que passa, assim. Sim, não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, não tá ao nosso alcance, Não, assim. é exatamente isso. E o que eu acho muito foda é o que eu achei muito legal é o jeito como ele utilizou os sonhos, que é uma parada que tem muito, por exemplo, no Chamado Americano, sabe? Que é um monte de cena desconexa, Sei. assim, com um filtrozinho, uma parada, umas coisa meio bizarra, assim. Só que Uhum. ele utilizou e ele usa muito a simbologia, tá ligado? Ele liga pra coisas que a menina via quando era criança, com desenhos que ela fazia, com a sensação que ela tá sentindo quando aparece coisas estragadas, uns vermes, umas paradas bizarras, que vão fazer sentido no final, depois, com o ritual. E que, tipo, é esse lance do estético que você falou que ele usa, só que eu acho que como um sonho, funciona muito bem, entendeu? Sim, sim, também acho. É um lance mais de. A relação entre ela, entre a Suzy e a Madame Blanc, ela. Tipo, ela sobrevive muito desses frames rapidinhos e tal de sonho. E tem muita ambiguidade, né? Tipo, nas frases dela. Porque meio que não tem uma construção para aquilo. Tipo, a Suzy não é construída para virar o que ela vira no final. A relação das duas não é construída narrativamente. É mais uma coisa, tipo, as falas delas são ambíguas, aquilo vai mudando de tom, a relação corporal entre as duas vai mudando, tá ligado? É uma coisa muito diferente, assim, muito física, tá ligado? Tipo, a gente tá falando agora que é um pouco um filme sobre fisicalidade, sobre essas coisas mais primitivas. E essas relações, elas são sobre isso também, tá ligado? Tipo, não existe um fio condutor que vai mudando, não existe um Uhum. arco. Existe uma relação de duas personagens, tipo, não duas personagens como duas personagens, mas de Sim. dois corpos, tá ligado? Tipo, duas coisas ali numa tela. É meio que isso. Que é muito louco que no começo tem essa relação da bruxa e da aprendiz, e no final as coisas se invertem. Tipo, é como se a aprendiz tivesse ascendido e ela tomasse o lugar da mãe, saca?
E existe até uma relutância dela não querer que a Suzy assuma o lugar que ela tem que ter. E é um final que ele é controverso pra quem assistiu o original, mas acho que ele, pra mim, não. Assim, ele funciona pro filme, sabe? Não achei que foi um problema. É entre as coisas que as pessoas não gostaram, eu acho que um problema que pode ser levantado é, a mudança de personalidade da Suzy, que existe esse fator da relação dela com a Madame Blanc, mas a Suzy em si mudar quanto pessoa de ideia de que ela tem que fazer parte desse culto, talvez seja um pouco fraco assim esse desenvolvimento. E aí eu não sei se foi uma falha de talvez de duração de filme, tinham mais cenas com esse desenvolvimento, ou se deu, talvez a Dakota Johnson, né, que é a atriz, se ela não conseguiu passar esse sentimento. Eu acho que na verdade é mais uma questão de escolha, assim. Pra mim, o Guadagnino meio que não quis mostrar dessa maneira, sabe? Eu não vejo isso como um problema. O que eu vejo como um problema é que, pra quem não viu o original, talvez não dê pra entender muita coisa, assim. Tipo, de mitologia, tá ligado? Tipo, das mães e da Marcos. Eu acho que isso é tão. Ele confia muito em quem já viu o original, assim. Eu não tenho certeza. Eu que vi o original fiquei um pouquinho confuso. Então acho que talvez ele poderia ter pesado um pouquinho mais a mão em explicar algumas coisas. Tipo, lógico, não precisa explicar muito, mas pelo menos explicar um pouquinho mais, assim. Agora, em relação à mudança de personalidade da Suzy, eu não vejo como problema, eu vejo como o jeito que ele quis fazer. Né? Eu acho que às vezes fica muito abrupto o jeito que ela de repente aparece dentro do ritual e fala, ó, é isso mesmo, galera, eu vou fazer o rolê que vocês querem fazer. Às vezes sou esquisito. Até a passagem dela até o Covil das Bruxas, entendeu? Porque até então ela não conhecia esse Covil. Então às vezes fica muito solto assim na edição do filme de que ela chegou àquele lugar que ela nunca foi. Isso pra mim, quanto montagem, fica esquisito. Eu não sei se tem esse material, tá ligado? Eu não sei se eles pensaram em filmar isso. Tipo, eu não sei se foi um problema de duração e tal. Exato. Se de repente eles pensaram em fazer desse jeito mesmo. Agora, por exemplo, uma coisa que pra mim não fez diferença nenhuma e o filme coloca às vezes até de uma forma meio tipo, é aqui que faz a transição de um ato pro outro. É é o como ele dividiu o filme em partes, assim, sabe? E pra mim isso não faz a menor diferença. Podia ser um filme sem as cartilhas de, olha, ato 4, ato 5. Pra mim, Isso eu também não sei não por fez que que tanta tem. diferença pro filme. Tentei procurar um motivo, mas também não sei muito bem por que que ele fez aquilo. Ele tenta até dar uma. Tipo assim. Tentar colocar a situação que o filme tá, remeter com o nome do capítulo que o filme tá. Mas assim. Não precisa. Parece mais um capricho do que uma forma narrativa. Isso talvez no roteiro tenha mais sentido, mas tipo, na hora que eles filmaram e cortaram algumas coisas, meio que perdeu. E aí parece que eles tentaram resgatar essa estrutura por algum motivo, tá ligado? Sim, até a forma que ele coloca a entrada de capítulo sou esquisito, assim, Ah, visualmente visualmente. não acho que fica esquisito. Eu acho que ele joga, assim, tipo, ó, olha, aqui é um capítulo novo. Mas é isso mesmo que você falou, talvez no roteiro, na forma de escrever o roteiro, separar situações, talvez faça mais sentido. Mas no filme fica sou estranho. Só a única coisa que faz sentido é quando vai pro epílogo. Porque daí, de fato, meio que o epílogo parece uma coisa nova, assim, Sim, diferente. ele parece um desfecho. É, porque a história acabou ali, aí tem meio que aquele complemento, Uhum, assim, no final. Aí eu acho que faz sentido. sim. Soa como um epílogo, assim. Mas o resto, não acho, assim. E você acha que esse filme tem margem pra continuar? Ah, margem tem, assim, eu não consigo imaginar tipo, sobre o que seria uma sequência desse filme. Eu acho que isso é uma coisa da cabeça do Guadagnino, assim, tipo, velho, se ele conseguiu é, criar essa história que a gente viu nesse remake, ele com certeza consegue criar uma história para uma continuação, assim. Então, margem sempre tem. Acho que depende muito do autor, assim, do diretor. Se ele tiver alguma coisa pra contar. Tipo, ele quer fazer a sequência também lá do Me Chame Pelo Seu Nome, tá ligado? Pra fazer uma coisa meio antes do amanhecer e tal. E, sei lá, acho legal, cara. Eu fiquei curioso porque é muito difícil você contar histórias de terror de forma autoral, de forma de remake original, e continuar essa história de forma tão diferente como foi os anteriores, sabe? Tipo,
É muito fácil você pegar uma franquia como Jason, esses filmes slasher assim, e rebootar eles. Mas o jeito que ele fez é uma parada muito original, de pegar um filme e colocar ele em outro contexto e redefinir a mitologia do filme, entendeu? Exato. Acho legal. E eu vi umas entrevistas e, tipo assim, parece que esse negócio do Suspiria é mais uma coisa do Guadagnino, tá ligado? Tipo, não sei se alguém bateu na porta dele e falou, ah, faz o remake. Acho que é ele que batia na porta dos outros, querendo, querendo fazer, tá ligado? Eu acho que ele que foi procurando é, alguém pra bancar o filme com ele, né? Tanto que deve ser assim, não é um filme que tá sendo vinculado mundialmente em todos os cinemas. Eu até achei quando Mas. começou a sair trailer e tal, eu até achei que era um filme que, tipo, ia figurar em premiação e que ia ter um circuito maior. Mas, tipo, ele é tão esquisito, velho, que realmente é impossível esse filme estar numa premiação. E, tipo, ele não é esquisito nível, sei lá, o Mother, sabe? Que ainda Uhum. atingiu um monte de gente que, tipo, não é só cinéfilo que assiste o Mother. Qualquer pessoa assiste o Mother e consegue assistir o Mother. Esse filme, ele é muito complicado, cara. Ele é muito esquisito. E acho que seria praticamente impossível ver ele numa premiação. Ele soa muito, por mais que ele não, ele tenha uma estética moderna assim, meio retrô, ele ele tem um aspecto muito forte de filme B assim às vezes, pelo horror que ele tem. Eu acho que isso ajuda o filme a não ser vendável, né? Mas de qualquer forma, eu acho que ele. Eu falei isso com você em off, mas eu acho que deve ser um filme que ele deve vincular nos Amazon Prime da vida, sabe? Tanto que o filme é da Amazon Studios e tal. Então ele deve ficar uma hora. Deve vincular no meios digitais, assim. Mas é uma pena, cara, porque, tipo. Vendo o Oscar agora, os caras que estão sendo premiados, eu acho que ele poderia entrar facilmente, cara. Ah, poderia, deveria, né? Mas eu não. É que assim, acho que passou um pouco da fase da gente ficar lamentando que os melhores filmes do ano não estão no Oscar, tá ligado? Porque, tipo, nunca estão. É Não. sempre meio que um tipo de filme que tá lá, assim, que é meio esperado e tal. O Suspiria não se enquadra nesse tipo de filme. Óbvio que no meu mundo ideal ele estaria indicado. E tem muito filme muito sem graça indicado que eu não quero ver. Mas, de qualquer forma, é a vida, né? Não tem o que fazer. Mas enfim, aí tá um remake que valeu a pena, pelo menos, né? Valeu, Tô cara. falando. Valeu muito a pena. Rende bastante discussão. Acho que, pô, vai atrás, cara. Já tá. Tem 1080p aí, legenda perfeitinha. Assistiu a parada aí, vale muito a pena. Eu quero deixar bem claro aqui. O filme está passando em fácil acesso. Você vai assistir do jeito mais honesto possível. Mas, cara, quando os caras não se dão ao trabalho Nem de de colocar o filme. lançar nem em forma digital o filme, cara. O filme já saiu em Blu-ray, DVD, na puta que pariu. Então, cara, vai nos torrents da vida e procura esse filme aí. Assiste sem remorso. Pra mim, velho, até quando tem fácil acesso, se tem como baixar, baixa, velho. Porque na boa, o cinema, velho, pra quem não paga inteira, tem que pagar tipo R$ 40, R$ 50 o ingresso, velho. Não, eu não tô falando. Eu não tô falando isso. É tipo assim, de repente o filme ele sai do cinema e quando ele é lançado em DVD e tal, depois de um tempo, ele você consegue achar tipo numa Netflix da vida, ou de Ah, repente sim, ele sai sim. no Amazon Prime, ou tipo você consegue achar tipo nos canais da Vivo da vida e consegue pagar 10 contas assistir o filme. Beleza. Agora, mano, nem isso, Eu sou a favor assim, você, tipo, guarda o seu dinheiro pra ver filme nacional, tá ligado? né? Pra meio que valorizar a cena do seu universo ali. Esses filmes que, tipo, saem e a galera cobra R$ 50 pra ver a porra do filme no cinema, se você tiver a oportunidade de baixar o filme, baixa, cara. Eu sou totalmente pró-pirataria. E é com essa mensagem que a gente pode finalizar esse programa, tá com 1 hora já. Tá, vai diminuir um pouco porque sempre dá uns bug, né? É, No deve nosso. ter uns 40 minutos e pouco, assim, por aí. Sim. Mas é isso. É, esse foi o nosso parecer sobre esse filme muito da hora. Filme muito bom. A gente vai tentar. Acho que vale a pena a gente, quando é pra falar de um filme só, já que a gente vai jogar no YouTube, a gente faz programas rápidos, assim, de 30 ou 40 minutos pra meio que falar sobre o filme, tá ligado? Hoje a gente até enrolou um pouquinho porque teve que falar algumas coisas, mas é um teste e acho que deu certo. Sim, esse é o nosso retorno, sem ser retorno.
E é isso. Jogue seus comentários aí pra saber o que você achou, o que você acha que a gente tá falando de merda. E se quiser, escreve o nosso e-mail, mas agora que tá no YouTube, você pode escrever lá nos comentários. Essa é uma boa, vai ter mais comentário agora, porque tá no YouTube, a gente tinha pouco comentário, agora vai ter mais. Sim. Então aí, fale o que você acha, fale o que você acha dos episódios anteriores. Fala pra gente o que você quer que a gente fale também, às vezes a gente pode achar que é um assunto bom ou não. E é isso. Muito obrigado pela sua paciência, sua audiência. E até mais. É isso, muito obrigado. Mandem pautas que a gente faz, numa boa. E é isso. Valeu, galera. É nóis. Sun